A população tem muito imbuída, né, quando vai abrir uma empresa ou quando já tem empresa, empresários aí experimentados acham que tem que ficar no simples. Não precisa entregar a demanda de madrugada, porque você não vai dormir, aí você vai para aula, assim, eu não posso, a prioridade sua é a sua aula, falo para ele, né? Não dá para você chegar, virar à noite, perder o desempenho, porque assim, se a gente for trabalhar e perder a saúde... Um contrato individual de trabalho bem feito, eu já coloco ali várias situações que o empresário vai se blindar, tá, de eventuais passivos. A maioria das vezes a gente vê que tem empresários iniciantes, né, que iniciam ali o trabalho, que no primeiro mês já chega um tributo para ele e fala, nossa, eu tenho que pagar isso. Olá pessoal, está começando mais um Lamparina Cast, o podcast mais humano do Brasil. E hoje a gente vai estar falando para você que está abrindo o seu negócio e precisa ter aquela segurança jurídica para você construir com solidez o seu negócio, a sua grande ideia. Excelente, Vitor. Mais uma vez aqui no Lamparina Podcast, sempre episódios especiais aqui com a sua presença e com convidados também especiais. Hoje, Dr. Daniel Muniz, bem-vindo ao Lamparina Podcast. Obrigado, Fábio. Obrigado, Vitor. É uma satisfação enorme estar aqui contribuindo e falando um pouco, né, dessas dificuldades que são sempre presentes em quem está começando o negócio. E nosso objetivo aqui é justamente esmiuçar, vamos dizer assim, trazer em detalhes, diante das dificuldades que o empreendedor encontra, né, o empresário iniciante encontra no início da sua trajetória, o que é importante se ater da segurança jurídica, doutor Daniel? Na verdade, Fábio, assim, um dos pilares do negócio, do sucesso do negócio hoje, eu vejo como a segurança jurídica, né? Porque quando mexe numa questão patrimonial, uma blindagem inicial que tem que ter, e até saber o que está esperando, né? Quando a gente pega hoje a legislação, ela é bem rígida em alguns aspectos. Então, por óbvio, se a gente tiver uma assessoria e uma cautela, a gente consegue não só mitigar passivos futuros, como também economizar, né? Eu costumo falar isso, nem sempre o direito do trabalho, por exemplo, que é um dos pilares também do início, né? Que vai ter contratação, vai ter que ver a forma de jornada de trabalho. Então, nem sempre atribuições do cargo, nem sempre isso vem para prejudicar o empreendedor, o empresário. A gente tem como fazer algumas manobras jurídicas, tá? E agasalhar esse empregador que está começando o negócio. Eu começo a dar um exemplo simples que eu sempre falo. Por exemplo, às vezes você não pode contratar mais de 2, 3 funcionários. E você já tem uma demanda maior na sua empresa. Hoje a gente tem mecanismos como o contrato por tempo parcial, né, que é uma redução da jornada legal, em que o empregador pode ter um empregado por 25 horas semanais, ao invés de ter 44 horas semanais, aplicando todas as proporcionalidades da categoria. Então, hoje existe essa possibilidade, né? Já é um grande, vamos dizer assim, uma pincelada justamente isso aí para as pessoas, os iniciantes aí na parte empresarial, não precisa aquelas 44 horas? Isso, 44 horas que é o regime legal, né? Sim. Então tem essa possibilidade, né? Claro, respeitando a convenção coletiva de cada categoria, mas tem essa possibilidade de você contratar por tempo parcial e o empregado fazer uma jornada de 25 horas. Por que eu gosto de falar isso? Isso é uma das possibilidades, uma das vertentes que temos de fazer com que o empreendedor fique legal, contrate dentro da CLT, pagando todos os direitos e atendendo a sua pretensão. Sim. Tá? Então, para começar, isso foi apenas assim uma das formas de demonstrar que tem como, com assessoria e uma cautela, um planejamento, você se agasalhar contra futuros passivos, né? Claro que não vão se evitar todos, mas vai mitigar bastante todos os passivos. O que seriam esses passivos? Então, é porque assim, muitas vezes... os riscos, né? Vitor, então, o que acontece? Muitas vezes, quando um empreendedor, e eu falo muito do empreendedor, porque é aquele empresário que teve uma ideia boa, começou a desenvolver, mas não tem tanta condições financeiras de ter um corpo jurídico à disposição.
né? Diferente de grandes empresas, que ela já vem com compliance, ela já abre tendo um corpo jurídico para atendê-lo. Então, quando eu falo do empreendedor nesse patamar, ele muitas vezes ele se surpreende no primeiro ano de negócio com 1, 2 reclamações trabalhistas, por exemplo. Sim. Isso aí já mexe na estrutura financeira, já começa a desestabilizar o negócio. E muitas das vezes é uma cautela inicial. E aí a gente vem para aqueles pilares, e aí a gente está falando mesmo em pilar, né, para ter uma sustentação do negócio, e ela anda junto, obviamente, com a segurança jurídica, que é, desde o contrato inicial, contrato social, né, ver as cláusulas que melhor lhe atende, o enquadramento da sua categoria, porque cada enquadramento da categoria, pela atividade preponderante, eu vou ter uma convenção coletiva a seguir. Cada convenção tem obrigações para além da lei, né? Claro que foram negociados ali numa questão de beneficiar tanto o empresário como o empregado. Então, às vezes, tem vantagens não previstas em lei que tem na convenção coletiva. Isso tem impacto financeiro. Então, esse estudo inicial jurídico, que é qual a minha atividade preponderante, onde que eu vou enquadrar a minha empresa, para onde eu vou seguir a convenção coletiva. Aí, Vitor, eu já consigo soterrar e mitigar vários passivos. Por quê? Eu já estou pagando todos aqueles direitos que foram convencionados. Tá? E desde 2017, que tivemos a alteração da legislação trabalhista, a gente vem com o viés do negociado sobrepor, né, o legislado. Então, tem que se ater para essas partes negociais. Então, aí é um dos exemplos, né, respondendo agora objetivamente sua pergunta, que tem que se ater. Tá? Então existe um plano de negócio. Então, o iniciante, o empresário iniciante, ele deve se ater ao planejamento do negócio para ser um negócio sólido, a pesquisa de mercado, né, as finanças, os orçamentos que são importantes ali para você manter uma segurança jurídica, né? Um planejamento tributário, que é muito importante um empresário iniciante saber, porque a maioria das vezes a gente vê que tem empresários iniciantes, né, que iniciam ali o trabalho, que no primeiro mês já chega um tributo para ele e fala, nossa, eu tenho que pagar isso. É verdade. Então, assim, esse planejamento, que são cautelas, eu chamo de cautelas iniciais, né? Ele começa, Fábio, a partir do contrato social, né? Que você, inclusive, vai escolher as atribuições de eventuais sócios, para você não amargar, tá, uma dissolução empresarial logo, sem saber as regras. Então, você pode começar a desenhar um contrato social, fazer um acordo de sócios, tá? Que é um documento paralelo que se faz, colocando as atribuições de cada cargo, que vai desenvolver cada um, para não ficar naquele contrato social consolidado. E aí, para o ouvinte entender que é aquele contrato social que vai para a junta comercial, você pode ter, paralelamente, um acordo de sócios que tem todas essas atribuições e já traz uma segurança jurídica com algumas regras. Inclusive, você pode prever remunerações diferentes do prolabore. Então, aí a gente já está partindo para uma premissa que a gente tem as atribuições definidas, eu tenho um contrato social desenhado para a minha atividade, aí eu vou para o ramo do direito do trabalho, eu sei onde eu vou me enquadrar, eu sei o que minha categoria está exigindo, tá? E aproveitando o seu gancho, Fábio, uma das coisas que acontece muito, a gente recebe muito problema quando cresce a empresa, é uma atenção com a marca. As pessoas desenvolvem uma logo maravilhosa, desenvolvem um marketing maravilhoso. Hoje aí com as plataformas digitais, como é aqui o Lamparina, a gente tem uma visibilidade muito grande e acaba depois tendo, né, que amargar uma retirada do mercado da sua marca, uma indenização correspondente, uma briga realmente por não ter tido uma cautela simples de registrar aquela marca, de fazer uma patente. Então, faz parte desse início de trabalho. Para o empreendedor não ficar muito preocupado, são cautelas iniciais, mas que com assessoria adequada, ele consegue romper sem maiores problemas. E a gente vê não só na verdade é o INPI, o registro da marca, né? Na parte Perfeito. Perfeito. Mas existe também o registro da marca
o registro da empresa junto à junta comercial, a parte legal, toda essa, né? E é essa que eu falei, que esse é o contrato social, Sim. que são aqueles das cotas, né? Que vem onde o endereço do estabelecimento, quantidade de cotas, quem é o sócio administrador. Esse é o contrato social padrão. Sim. O que eu me referi é um acordo de sócios. É um documento para mitigar, e aí realmente é isso, mitigar eventuais conflitos na sociedade e deixar as atribuições mais corretas. Tá? Você não precisa, obviamente, colocar algumas questões peculiares da sua empresa dentro de um contrato social que vai ser arquivado na junta. Você pode fazer esse documento em paralelo, que ele tem essa eficácia e de deixar bem claro as atribuições de cada sócio, a remuneração de cada sócio para uma função ou não. Tá? Então, é muito importante o empreendedor que está iniciando e tem uma sociedade realmente conversar, saber o que quer para o futuro, tentar prever alguns conflitos, né, conflitos de sociedade realmente, para então ele ter segurança jurídica. E segurança jurídica, quando a gente fala, é sucesso patrimonial. Porque quando se mexe em conflitos, obviamente a gente tem custos e gastos não previstos, né? Uhum. Então, que fique claro para o empreendedor. Procurar alguns pilares para não amargar depois alguns conflitos desnecessários. Excelente. Quando você está iniciando a sua empresa, é preciso você ter um contrato social ou um estatuto. O que diferencia de você ter um contrato social ou um estatuto? É o regime de sociedade, é isso? Na verdade, assim, o estatuto ele vai mais para algumas instituições associativas, né? São associações, condomínios que têm estatutos. Já o contrato social é das empresas, pessoas jurídicas, tá? De natureza privada, que ela vai realmente ser arquivado ali na junta comercial. E o que é importante para você tenha em mente aquele empresário de cumprir as obrigações fiscais? Nós iniciando falando a respeito dos impostos, né, que se tem, e a gente, a maioria das vezes, não se atém, né, a parte das obrigações fiscais que a maioria das empresas tem, né, tirando o caso de associações, né, que vamos dizer assim, não tem pagamento de alguns... Tem algumas isenções, algumas exceções, né? Isso. Na realidade é o seguinte, e aí é um trabalho contábil jurídico, né? Quando o contador vai começar o estudo, né, da empresa, o enquadramento da empresa, inclusive, é que ele vai conseguir fazer alguns desenhos. E aí eu falo, tem que realmente desenhar e pensar, né, qual a melhor forma, em que ele consiga enquadrar pegando algum benefício fiscal, alguma vantagem da categoria, né, fiscal, algumas vantagens fiscais, e ele consegue também, nesse momento, verificar o melhor regime tributário. Tá? A população tem muito imbuída, né, quando vai abrir uma empresa, ou quando já tem empresa, empresários aí experimentados, acham que tem que ficar no simples. E nem sempre. Às vezes ele tem benefícios fiscais, às vezes ele está construindo, está tendo despesa que, obviamente, ele seria melhor atendido em outro regime tributário. Ainda que se mude, né, no exercício final, na data correta de se alterar o regime. Ele pode alterar anualmente. Então, eu acho que também tem que ter um desenho, não deixar engessado como se fosse o melhor regime, sempre o simples. Né? Claro que é mais vantajoso do ponto de vista do microempreendedor, de quem está começando, mas às vezes a obra que eu estou fazendo, o gasto que eu estou tendo, as despesas que eu estou tendo, somada à minha atividade, com alguns benefícios fiscais, eu tenho que ter um reenquadramento, tá? Sem medo de pagar imposto, porque eu vou ter algumas vantagens e benefícios e lá na frente eu não vou ser surpreendido com multas, juros, né, e toda aquela autuação por parte da Receita Federal. Esse estudo do enquadramento da marca, quando está ali abrindo a empresa, no caso, é função do contador ou de um advogado? Na verdade, Vitor, eu vejo isso como uma questão multidisciplinar, né? Eu acho que o contador tem expertise para isso, mas tem algumas questões que um advogado especializado ele vai conseguir contribuir melhor com a ótica dos tribunais.
Porque a jurisprudência, e aí eu explico aqui para o ouvinte, peço licença para explicar o que é jurisprudência, é, na verdade, um consolidado de entendimentos. Né? Quando tem casos repetidos na justiça, eles começam a julgar, né? De uma maneira para um lado ou para o outro, e isso aí cria uma jurisprudência, né? Para criar também uma segurança jurídica para os juízes, desembargadores. Então, os tribunais superiores, uma das obrigações deles é exatamente pacificar essa jurisprudência, tá? Feito esse esclarecimento, Vitor, entra exatamente nessa questão. O advogado, muitas vezes, ele consegue trazer esses entendimentos, muitas vezes até simulados, ou seja, que já estão pacíficos, para a atividade do empresário. Sim. Então, ele soma aí na atividade do contador. Mas, claro que o contador tem expertise para isso. Mas eu acho que trabalhar sempre em parceria e com equipe, né, gabaritada, sempre vai ser o sucesso. É interessante porque a maioria das vezes a gente tem uma ideia que é o contador, né? Vou abrir uma empresa, vou procurar o contador, vou abrir a empresa, vamos lá ver o que dá, né? Mas é importante esse pensamento de trabalhar essas parcerias, né? O advogado e o contador, para saber o melhor regime que se tem para se trabalhar, né? Melhor forma de se trabalhar, se precaver de todas as partes fiscais, as tributárias, as legislações, a parte contratual, que é uma coisa muito séria que a gente vê em algumas empresas, né? Que para ter contratos claros, né? É importante, né, doutor Daniel? Ter contratos, quando você inicia a sua empresa, um contrato bem claro, né? E aí, a pessoa do advogado que orienta esse iniciante para que lá na frente não venha de sabores. Claro, Fábio, é muito importante. Inclusive, eu sempre falo, assessoria empresarial, assessoria para a empresa, começa exatamente nesses pequenos detalhes. Um contrato individual de trabalho bem feito, eu já coloco ali várias situações que o empresário vai se blindar, tá, de eventuais passivos. Então, aquele contrato padrão, que é um contrato sem esmiuçar as atribuições do cargo, sem esmiuçar as características do cargo, ele muitas vezes ele não vai servir para nada. Uhum. Do ponto de vista de defesa, Sim. tá? Porque ele não tem as peculiaridades das atividades que aquele empregado vai desenvolver. Concordo. Tá? Então, assim, até eu sempre falo para os advogados que estão iniciando aí numa carreira de assessoria para a empresa, começando, se a empresa já estiver com suas atividades, começando a auditar isso. Folha de ponto, contrato de trabalho, essas questões básicas para mitigar o passivo. Se é um empresário inicial que o procura, ele tem total condições de pegar desde o início e fazer aquilo que atende o empregador. Uhum. Muitas vezes, essa condenação trabalhista é por falta de cautela. Uhum. Né? É por falta de cautela. Então, assim, um contrato esmiuçado, volto a falar, ele é muito importante. Trazendo, por exemplo, a possibilidade de compensação de jornada, você já pode colocar no contrato individual de trabalho, se atendo às características das convenções coletivas, pactuando algumas características, claro que dentro da legislação, né? Lembrando sempre que o direito do trabalho é renunciável, não basta colocar no papel, né? Mas eu estou dizendo trabalhar aquele contrato para adequar nas atividades e nas atribuições do cargo. O que o senhor falou que o direito do trabalho é um direito irrenunciável. Irrenunciável. Exemplificando aqui de uma forma bem clara. O empregado não pode fazer uma carta para o empregador dizendo: eu gosto muito dessa empresa, mas tanto que eu não quero tirar férias. É nulo de pleno direito. Tá? Ele não pode abrir mão de férias, de 13º, porque o direito é irrenunciável. Certo. Tá? Os acordos que ele pode fazer são aqueles acordos provenientes da Convenção Coletiva de Trabalho, onde ele tem um sindicato representando e que tem, pelo princípio do conglobamento, vantagens que ele recebe para ceder alguma coisa, tá? Excelente. Então, mas é irrenunciável e é nulo de pleno direito. Aquela coisa que tem imbuída aí, né, nas pessoas, que assim, não, eu pactuei com ele aceitou assim. Não, não é bem assim. Ele pode até aceitar essa legislação
tiver spec para isso, tá? Isso tem muito no direito do trabalho, né? Muito. Quando muitas vezes vai em audiência, né? Não, mas o empresário às vezes não tem Bem comum, esse Fábio. conhecimento, né? Isso. E aí leva justamente, não, eu pactuei com ele, eu acordei com Sim. ele que seria desse jeito. Então se até a isso, tá? O que é muito importante se observar no início de cada empresa, a criação, é exatamente algumas coisas que adequem às suas atividades. Excelente. Tá? Então, proteja-se legalmente. Ou seja, considere a contratação de um advogado especializado em direito empresarial quando você for abrir uma empresa, certo? Porque fornece orientação para que evite litígios lá na frente. O que é litígio? Essas picuinhas, brigas que, de acordo com o doutor Daniel, que é importante você prever, né? Então, hoje a advocacia, na verdade, o direito empresarial é um direito também preventivo. Com certeza. A consultoria preventiva, ela é aquela silenciosa, mas que mitiga as condenações. Mitiga o passivo. E o passivo silencioso, ele é o mais perigoso para o empresário. Que é aquele que ninguém está vendo, mas na hora que vem a demanda, se for a exemplo da trabalhista, ela retroage 5 anos. Então, quando eu tenho uma consultoria preventiva, eu consigo enxergar, até dentro de uma auditoria, isso é importante, eu consigo enxergar e adequar, ainda que com prejuízo menor, todas aquelas situações que estão fora do eixo, né? Para evitar lá na frente o passivo. E por que a gente fala muito desse passivo? Passivo é sinônimo de perda de patrimônio, né? O patrimônio lá na frente, que o empresário construiu, e a gente sabe o tanto que é difícil ser empresário no nosso país, o tanto de legislação que tem que respeitar, tanto que é caro ser empresário, né? A carga tributária é enorme. Então, assim, se já é suado para ter um lucro, imagina se esse lucro depois for diluído para pagar condenações. Então, você diminui muito, tá? Não quero dizer também que quem tem uma assessoria vai exaurir. Até porque a gente vem com mudanças de legislações, que tem outras interpretações, né? A gente vem com entendimentos diferentes de tribunal para uma coisa ou outra, que está na legislação. Mas mitigar é exatamente isso. É eu enxergar com cautela e colocar dentro de uma planilha se é provável, remota ou possível perder aquilo. Excelente. E hoje em dia tem muita gente que é muito caro contratar para o CLT e vai naquele regime, fala para o colaborador abrir um MEI e a partir dali emitir nota e troca. Que é isso? Como é que é isso? Assim, falando assim bem claro assim. Quais são os riscos, o que pode e o que não pode? Vitor, olha só. Isso é uma fraude muito... É uma fraude, digamos, sempre diagnosticada pela Justiça do Trabalho, né? Decretada pela Justiça do Trabalho, melhor dizendo, tá? O fato de eu ter um empregado com todas as características do contrato de trabalho, subordinação, pessoalidade, todas as características, e eu falar para o empregado abrir uma pessoa jurídica para me beneficiar de impostos, você pode ter certeza que essa pejotização, que é o que a gente chama, vai ser declarado fraude. Principalmente quando não tem uma alteração daquela circunstância do empregado. Ou seja, o empregado continua prestando serviço da mesma forma, no mesmo horário, do mesmo jeito, e de repente ele vira um empresário terceirizado, que não é uma terceirização, isso é uma pejotização. Então, eu peço assim, tem que ter cautela, tá? Porque só pejotizar vai ser decretado uma fraude, vai ser reconhecido o vínculo retroativo e vai ter que pagar tudo. Agora, tem aqueles contratos de prestação de serviço. É diferente, tá? O que eu estou dizendo é aquele empregado que na verdade é um empregado, que ele tem subordinação, tem pessoalidade, mas ele foi camuflado através de uma empresa para dizer que ali ele é um empresário. Então, tem sido objeto de muitas reclamações trabalhistas isso, tá? O tribunal vive reconhecendo fraudes relacionadas a isso. Então, é aquele barato que pode sair caro. É hora do empresário só pesar realmente se vale a pena, que eu já digo que não vale, fazer isso porque vai ser decretado uma fraude.
Você falou prestação de serviço. O que é prestação de serviço? Vamos supor, tem um colaborador e ele faz alguns serviços mensais para a empresa, só que assim, não tem obrigatoriedade de horário. A pessoa vai fazer algumas demandas para mim, por exemplo. Não tem esse negócio de horário e tal, pode trabalhar onde quiser, tem essas liberdades. Isso enquadra como prestação de serviço, pensando que todo mês acontece, ou não? Então, na verdade, isso é uma prestação de serviço autônoma. Isso aí não tem uma relação de emprego, tá? Pode até ter uma relação de trabalho. O que eu estou dizendo, né, o que eu estava a dizer, é quando tem a subordinação e a pessoalidade. A pessoa trabalha de segunda a sexta, faz horário, é controlada a sua jornada e quer se valer de empresa. Isso é fraude. Agora, contratos de prestações de serviços de natureza civil é super válido e legal. Esse prestador eventual, esse prestador que faz dentro do horário dele, que vem me atender, né, na eventualidade, isso é mais do que lícito, tá? Que não confunda o que eu estou dizendo. Estou dizendo quando você faz um empregado seletista passar a ser empresário, eu exijo isso para diminuir alguns impostos, mas as características não mudou. É a mesma coisa de chamar de... Não mudaram, né, o conceito de empregado. Qual é o conceito de empregado? Como que é, doutor? Pessoalidade, subordinação, não eventualidade, né? Então, esses são alguns pilares. Eu digo que um dos mais importantes é a pessoalidade e a subordinação, porque ela exatamente traz essas características do poder de mando do empregador. Tá? E aí, quando a gente fala em pejotização, são as pessoas que têm essas características. Sim. E, de repente, o empregador resolve guinar para ele ser uma PJ. Certo. Vai ser decretado fraude. Você pode ter certeza. É importante se manter atualizado sempre. Um bom advogado, com certeza aquele que presta o serviço, por ser preventivamente, é importante estar informando a empresa certas novas adequações. Fábio, sem dúvida nenhuma. Essa oscilação de jurisprudência, e aí quem é operador do direito sabe que os tribunais, principalmente trabalhistas, mudam eventuais entendimentos acerca de uma coisa. É a hora de você chegar no empresário que vai estar enquadrado naquela nova decisão e já começar a reparar. Isso faz parte da assessoria preventiva. Isso faz parte de não deixar só para o contencioso. Né? Eu não vou deixar uma situação que eu vi o pleno de um tribunal mudar uma súmula e deixar de adequar esperando o tempo passar e aumentar o passivo. Sim. Então, ficar antenado nas novas decisões, né? Tá sempre estudando, sem dúvida alguma, é sinal de boa assessoria para o seu cliente. Né? A gente ouve muito falar de compliance legal, né? O que é o compliance legal e se há realmente a necessidade de uma empresa, de um empresário dentro da sua empresa, ter esse compliance? Então, eu vou explicar de uma maneira bem simples aqui, até porque os ouvintes aqui não é direcionado só a operadores do direito, tá? Mas o compliance nada mais é do que eu cumprir em vários ramos do direito os requisitos de vários ramos do direito na minha empresa. Então, o compliance é eu andar sempre alinhado com a legislação em várias áreas e ramos do direito dentro da empresa. Tá? Então, eu posso, se eu tenho um compliance dentro de uma empresa, eu vou querer mitigar qualquer passivo trabalhista, mas eu vou além. Eu vou ter práticas boas para evitar assédio. Eu vou ter práticas que evitem demandas, que evitem acidentes, treinamentos mais incisivos, né, de compliance para evitar acidente de trabalho, né, que é a maior pena para o empregado é ser acidentado, obviamente. Então eu começo tributo, mesma coisa, eu começo um compliance de não deixar de recolher tributo, de ter o enquadramento correto. São práticas legais que eu consiga enquadrar em cada ramo do direito e seguir um grau ótimo de segurança jurídica. Em linhas gerais, tá? Seria isso. Certo. A gente ouve muito falar em assédio no ambiente de trabalho. O que é importante a empresa
buscar prevenir para que isso não venha acontecer? Você já falou a parte do compliance, né? Sim. Que é a parte já mais ligada ao empregado, né? Mas independente do compliance, o que eu acho? Realmente isso aí tem que ser combatido com veemência, né? Com firmeza. E um dos requisitos que a gente vê que inibe bastante é criar um canal de ouvidoria, criar práticas e treinamentos que, primeiro, possa saber que o empregado saiba que aquilo é um assédio. Então, ele tem que ser treinado para isso, para ele saber diagnosticar, Sim. saber na hora identificar. E que tenha um canal de acolhimento desse empregado e, obviamente, punição com rigor do assediador. Uma investigação. Uma investigação, né? Enfim, que possa culminar em justa causa e até crime, a depender do caso. Então, assim, eu acho, Fábio, que você participar de treinamentos e ter realmente práticas eficazes contra o assédio já é um ponto alto para isso. Certo. Inclusive, se tiver uma linha específica, uma ouvidoria, uma denúncia anônima, uma coisa para que o empregador possa saber daquilo. E ele faça a parte dele como? Com treinamentos, né? Colocando realmente essa prática de combate em voga dentro da empresa. E isso faz parte das políticas internas dentro de uma empresa, né? Sim, tutelada pelo Estado, óbvio, mas faz parte de uma política interna. E como a gente vê crescendo bastante, né, os assédios dentro do ambiente de trabalho, as empresas têm, claro, responsabilidade sobre o seu ambiente. Então, mais uma vez, isso não só traz um grande dissabor para a empresa, um desgaste para a empresa, mancha o nome da empresa, como ainda um desgaste financeiro. Então, assim, o empregador tem que fazer políticas de combate e deixar um ambiente mais saudável. É isso que o Estado quer, que o ambiente seja saudável, um ambiente bom para o trabalho, agradável para o trabalho, que as pessoas não sejam interrompidas no seu dia a dia por um assediador. Nas questões trabalhistas que o doutor enfrenta aí, né, dentro do seu escritório, que tem o ênfase, né, a área, parte de empresarial, da parte trabalhista, quais são os maiores desafios que o advogado, quando inicia um trabalho numa empresa, na parte empresarial, enfrenta? Eu acho que é exatamente identificar esses passivos, fazer o diagnóstico, né? E um diagnóstico multidisciplinar que você realmente entenda onde o seu cliente vai perder mais dinheiro ou está contra a legislação e vai ter autos de infrações e vai experimentar alguma fiscalização que venha gerar multas. Então, assim, qual é o grande desafio? É você mapear e diagnosticar pela atividade dele o que está sendo respeitado, o que não está sendo, apontar isso para então mitigar e o empresário dormir tranquilo que o que ele está ganhando vai ser realmente para fazer melhorias na empresa, para sua sobrevivência e não para depois pagar multas, impostos e processos. Hoje, depois de um período difícil que passamos, né, quanto à pandemia, surgiram assim novas demandas, né, e novas necessidades e novas adequações. Entre essas adequações, surgiram o teletrabalho e o home office. Como as leis trabalhistas hoje se colocam ou orientam os empresários, as empresas, para que... Porque esse trabalho, com certeza, cresceu muito depois desse período da pandemia, certo? Não só cresceu esse tipo de trabalho, como também uma confusão grande, tá, Fábio? De desorganização dos empresários em relação ao trabalho home office e o teletrabalho. É o que eu costumo falar. Não é porque a pessoa está em casa que ele não tem horário. Não é porque a pessoa está em casa que não tem que ter um ambiente de trabalho adequado do ponto de vista de ergonomia. Então, o que o empregador tem que entender? Mudou o ambiente de trabalho, mas ele é responsável por horas extras. O empregado tem que ter hora. Ele não pode, só porque está em casa, ser demandado meia-noite, 1h da manhã, acordar às 7 já com demanda. Porque isso vai trazer
claro, transtornos para o empregado e, obviamente, horas extras e algumas outras condenações. Mas a parte ergonômica eu queria chamar a atenção também. Muitos empregados que estão nesse tipo de trabalho não estão com cadeiras adequadas, estão com posturas erradas, porque no ambiente de trabalho, obviamente, e sempre é assim, o empregador compra os móveis de escritório adequados para aquela atividade e em casa ele não fiscaliza. Então, uma dica que a gente coloca aí para o empregador, porque eu acho que vão ser futuras demandas relacionadas à ergonomia, a esse acidente de trabalho equiparado, né, por LER, por DORT, que ele se atenha ao ambiente de trabalho confortável, com ergonomia e com as regras para o empregado que está nesse ambiente. Eu vejo que o home office, eu tinha um escritório da produtora, onde eu ia lá, sentava, trabalhava, chegava em casa, eu ficava em casa. Eu conseguia dividir bem isso, né? E o home office, eu vejo que o desafio é você conseguir desligar. Agora eu estou em casa, agora eu estou trabalhando, né? E um dos colaboradores da produtora, onde ele me entregou a demanda 3 da manhã, né? E eu sei que ele tinha uma aula às 8 da manhã. Aí eu falei para ele, cara, se organiza, não precisa entregar a demanda de madrugada, porque você não vai dormir, aí você vai para aula, assim, eu não posso, a prioridade sua é a sua aula. Falo para ele, né? Não dá para você chegar, virar à noite, perder o desempenho, porque assim, se a gente for trabalhar e perder a saúde... E o pretexto é esse, né? Acha que está em casa e que pode demandar de qualquer jeito. Então, assim, não vamos confundir o home office e teletrabalho com ausência de controle de jornada. Claro que tem atividades que não dá para controlar de longe. Eu estou dizendo aquelas que são passíveis de controle, tá? É aquela que eu migrei de um escritório em que eu tinha totalmente as demandas ali de 8 às 18, não tem porquê, não tem razão de eu começar a ter demandas até às 22. Sim. Tá? Então, eu acho que realmente é uma prática que pode gerar transtornos mesmo para o empregado, né? Enfim, tem que ser evitada e tem que ter essa cautela. Como que as empresas podem se preparar para as disputas trabalhistas e resolver conflitos assim de forma eficaz? Então, Fábio, na verdade, partindo já para o contencioso, Sim. que aí a gente saiu dessa seara preventiva, a mediação e a conciliação é muito importante nessas horas. Então, eu acho que uma forma adequada de resolução de conflitos, eu diria, seria realmente uma mediação e uma conciliação prévia se a gente já está nesse momento. Por quê? Eu consigo atingir vários fins num só propósito. Porque eu diminuo o tempo desse estresse de ter o processo, né? Ao deixar muito longo. Não vai correr em eventuais condenações, juros e correção monetária, tá? Porque é muito importante isso. Às vezes uma condenação de 15 mil, 4 anos depois, elas estão um valor muito superior, porque corre juros e correção monetária. E também eu consigo deixar um ambiente mais saudável, ao passo que eu não tenho tantas demandas, tantos conflitos dentro da minha empresa. Né? Fica um ambiente mais saudável, querendo ou não. Fica uma empresa melhor. Quer solucionar, né? Que é uma empresa que soluciona os problemas. Tá? Qual uma dica que, para quem está iniciando essa parte empresarial, abrindo a sua empresa, uma dica, vamos dizer, da parte jurídica, pode ser dada Então, Fábio, a dica, diante até de toda a nossa conversa aqui, a dica seria o seguinte: não só se ater para o planejamento visual, de logomarca, de estabelecimento, que todo mundo deixa muito bonito, uma pintura, né? Faz os móveis adequados e bonitos para aquele ambiente, mas se ater um pouco, perder um pouco de tempo nessa questão jurídica contábil, para que a empresa tenha vida longa, sem ser surpreendida com passivos por falta de cautela. E sucesso para os novos empreendedores, é isso que a gente precisa. E, doutor, tem alguns exemplos e alguma história de situações que não deram certo e situações que deram certo? Tem várias situações que deram certo, né? Obviamente, são as empresas aí que vieram de pequenos empreendedores e estão crescendo,
né, seguindo as as recomendações, e aquelas que não deram, muitas vezes é relacionada realmente a essa falta de cautela inicial ou do próprio negócio, né, que se frustra por outras razões. Mas eu acho que isso não é o óbice. A gente não está aqui para dizer que o jurídico é o óbice de crescimento, ao contrário, tá? Que fique bem claro, é que se tiver uma cautela inicial, eu vou mitigar bastante esse passivo e trabalhar com muita tranquilidade, que é o que o empresário precisa. É isso aí, doutor Daniel Muniz, uma satisfação tê-lo aqui nesse podcast, Lamparina, esclarecendo justamente aqueles que estão iniciando a vida empresarial, que não é fácil, né? Hoje em dia, a parte financeira e tanto das burocratizações também são terríveis que nós temos, né? Há pouco tempo atrás tivemos um outro advogado aqui falando a respeito das situações que enfrentamos no nosso judiciário, que não é fácil, né? E diante das situações que foram faladas, e eu também concordo, que a burocratização, né? Que a gente tenha menos burocratização e mais realização. É uma coisa importante aí. Desejo para todos os nossos empresários, aqueles que estão começando no trabalho, na luta do dia a dia. Exatamente. E inscreva no nosso canal do Lamparina Cash, esse podcast mais humano do Brasil, como a gente falou. E esse assunto é um assunto pesado, vamos pensar assim, no sentido, cara, tá começando, é tanta coisa, tanta informação, mas é essencial, porque a nossa ideia, a gente começa a empreender, a ideia é muito romântica, né? Caramba, eu vou conquistar o mundo, eu vou ficar rico, milionário, eu vou transformar a vida do mundo inteiro, né? Só que se a gente não ter algumas cautelas, alguns cuidados no início, né? E é fundamental isso, eu queria ter ouvido isso que eu acabei de ouvir quando eu comecei, já tenho 10 anos de empresa e passei muito perrengue, porque eu lá tive uma ideia, já entrei com o contador, abri a empresa, quando vi estava devendo uma grana de imposto, porque eu não recolhi, e porque eu não peguei, parei e tive uma orientação como essa aqui que a gente está tendo agora. É praticamente uma consultoria gratuita que a gente está promovendo aqui, né? Então, vai lá, entre em contato se quiser procurar o escritório do Daniel, vai ser muito bom. E assim, beleza, a pessoa foi lá, conseguiu fazer as coisas e quando ela foi desenvolvendo a empresa dela, ela vai construindo os valores, a missão, a cultura. Da sua experiência, quais são aquelas empresas que você vê assim que os valores e a cultura dão mais problema? Que você observa assim? Eu não sei te responder agora, Vitor, né? Assim, porque eu teria que pensar por que esses valores, essa cultura estão sendo problemática. Sim. Então, realmente, fica aí o dever de casa. Às vezes é que talvez não faça, essas que dão mais problemas são aquelas que não fizeram o dever de casa, né? Tudo isso que nós falamos aqui. Se ater a como abrir a sua empresa, como você procurar bons profissionais que possam te orientar. E talvez, Fábio, como é uma questão valores, sei que normalmente é um administrador, né, que faz, ele que vai saber o que falhou dentro disso. Né? Eu vou saber dentro da legislação aquilo que foi desrespeitado em relação a isso, como, por exemplo, uma questão valores, e a gente está falando disso, que não segue diretrizes básicas de repúdio ao assédio. Com certeza. Então, uma dessa, para mim, já está totalmente soterrado qualquer cartilha de desenvolvimento da empresa, se ela não começa pelo básico. E eu queria aproveitar a oportunidade, agradecer muito a vocês aqui essa oportunidade. É sempre bom falar com quem está começando, né? Mostrar um pouco que não é esse bicho de 7 cabeças. Empreender já é difícil. Sim. Mas a gente tendo uma assessoria, sabendo onde está pisando, a gente consegue se programar. Né? Então, essa é a nossa intenção aqui. É deixar o ouvinte mais corajoso, que ele tenha uma estrada boa aí com assessoria contábil, jurídica, administrativa. E eu queria agradecer mais uma vez, então, o Lamparina Cash, dizer que eu me coloco à disposição quando precisarem, para a gente sempre ter esse bate-papo agradável aqui, viu? Muito obrigado mesmo, meus amigos. Excelente, boas considerações. Estamos também de portas abertas para... Nosso objetivo do Lamparina é trazer pessoas que tenham uma história aqui em Brasília, que tenha
como contribuir de alguma forma com essa sociedade brasiliense, chamamos assim, né? E serve para foi falado e serve com certeza, excelentes dicas foram colocadas aqui. Se você quiser colocar os seus contatos para as pessoas que quiserem procurar você. Dr. Daniel Muniz, procure lá no Instagram, tem site, né, doutor? Então Sim. é muito bem-vindo e estamos aqui. Mais um episódio especial do Lamparina Podcast. Beleza. Valeu.